Olá pessoal, aqui Romeu Biólogo e esse é o seu canal Piscicultura na Prática. Hoje quero falar com vocês sobre o processo de fertilização. Pessoal, o viveiro de peixe, o tanque de peixe, precisa ser fertilizado. Ou seja, você precisa melhorar a qualidade de água. E para isso existe um processo, tá? Que inicia-se com a aplicação de calcário. O calcário, para quem não faz ou não fez análise de solo, o calcário pode ser feito 300 gramas por metro quadrado, tá? O correto seria você fazer uma análise de solo para você saber a quantidade correta. Mas se você não fez, então você pode iniciar com 300 gramas por metro quadrado, que é uma média geral. Sendo que pode haver necessidade de fazer uma segunda aplicação, tá? Porque dependendo do tipo de solo aí da sua região, 300 gramas vai ser pouco, tá? E em determinados tipos de região, tipos de solo, de repente só 100 gramas consegue resolver, tá? Então isso aí você vai fazer e vai medir o pH, e a partir dessa leitura do pH você já vai conseguir identificar, né, para o próximo ciclo, quanto de calcário você vai fazer, tá? Então isso aí você, com o tempo, você vai pegar na prática, tá certo? Então, antes de fazer a aplicação de calcário, você meça o pH da água. Aí depois que você fizer, então você vai medindo o pH, que aí você vai conseguir interpretar se foi pouco ou se foi suficiente, tá? E daí na próxima vez você vai ajustando, beleza? Então, o calcário é o seguinte, você faz a aplicação do calcário com o solo enxuto ou pode fazer com 50% da capacidade do tanque. Por exemplo, se seu tanque é 1,5 m de fundura, quando ele tiver com 75, 80 centímetros de profundidade, você já pode fazer o calcário, tá? E ele deve ser distribuído por toda a superfície, promovendo a correção e manutenção do pH. Se você já cria peixe há algum tempo e nunca fez a calagem, né? Nunca utilizou o calcário e acha que é besteira, é besteira fazer isso, não precisa, não tem necessidade. Então vou dizer para você o seguinte, você está deixando de usufruir dos benefícios do calcário, tá? Porque ele é rico em cálcio e magnésio e isso vai influenciar diretamente no crescimento do seu peixe, tá? Porque o peixe é um animal ósseo, né? Como todo animal ósseo, o cálcio e magnésio é muito importante para o seu desenvolvimento. Então é o seguinte, na primeira adubação, né, quando você inicia o ciclo, né, que você fez aquele processo de desinfecção do viveiro e que você vai iniciar um novo ciclo, então você fez o calcário, agora você vai entrar com a fertilização. Você vai utilizar 50 gramas de farelo de arroz ou pode ser qualquer outro farelo, tá? Você vai utilizar 3 gramas de ureia por metro quadrado e 5 gramas de superfosfato triplo por metro quadrado. Aí você deve diluir antes de jogar no tanque, tá? Tanto o farelo de arroz como os fertilizantes. Se você tiver disponibilidade de encontrar o fertilizante líquido, então é mais fácil para diluir, tá? Mas nem sempre a gente encontra nas casas agropecuárias ele líquido. Na maioria das vezes é o granulado. Então você dilui, coloca num balde com água, deixa um período e depois você vai e joga na superfície do tanque. Quanto mais espalhado, melhor, tá? Suponhamos que você não conseguiu encontrar esse adubo que eu citei, né? Você foi na casa agropecuária e não tem. Aí você só encontrou um adubo de outra fórmula, por exemplo, um 4-14-8, um 10-10-10, porque quando você encontra nessa fórmula, quer dizer o seguinte, ele é NPK,
tá? É nitrogênio, fósforo e potássio. Aí você pode usar isso aí mesmo. Só que aí você tem que tomar cuidado na dosagem, tá? Não pode exagerar. Você pode iniciar com uma dose de 3 a 5 gramas por metro quadrado, tá? Quando você encontrar um fertilizante e você nunca tiver usado ele, então você pode usar a lei do mínimo, tá? Então você começa aí com 3 gramas por metro quadrado, ou seja, num tanque de 1.000 metros quadrados você utiliza 3 quilos. Aí você fez a fertilização, aí você, com 2, 3 dias, você vai lá e mede com disco de SEC. Você observou que a água ainda está transparente, está muito clara ainda, então você fertiliza novamente. E assim você vai ajustando a dose, tá? O que eu quero deixar bem claro é que você vai fazer uma fertilização inicial e você vai medir a transparência da água com o disco de SEC. Porque durante o cultivo, com certeza será necessário fazer várias aplicações. Não é só uma vez, tá? Então, durante o ciclo, são várias aplicações. Por exemplo, aqui na minha piscicultura, geralmente uma vez por semana no início. Aí depois de um certo tempo, eu faço a cada 15 dias a fertilização. E você sempre tem que monitorar com o disco de SEC, porque é ele que vai te dizer, né? Através da transparência, é que você vai perceber se precisa adubar mais ou não, tá? Que a transparência no disco de SEC gira em torno de 35 a 45 centímetros. Sempre que chover, você tem que observar a transparência da água, porque muitas vezes acaba diluindo e ela tem uma tendência de ficar mais clara, principalmente no início do cultivo, tá? Por que fertiliza a água? Para que se fertiliza a água? Aqui nesse slide, eu estou mostrando uma figurinha ilustrativa aqui, só para você ter uma ideia de como acontece a biologia aquática, a interação entre os seres vivos no meio aquático. Quando você faz aquela associação de calcário com farelo de arroz, nitrogênio e fósforo, você estimula o crescimento, o aumento do zooplâncton, tá? No sistema aquático tem micro-organismo chamado zooplâncton e fitoplâncton, tá? Os dois juntos é chamado de plâncton. Os alevinos, nas fases iniciais das suas vidas, eles alimentam-se do plâncton, tá? O fitoplâncton, ele é responsável por produzir o oxigênio na água através de um fenômeno chamado fotossíntese. É por isso que a fertilização tem muita importância na produção de peixes. Se você olhar na figurinha, você vai ver, à sua direita está escrito fertilizante e à sua esquerda está escrito esterco, tá? Então veja que o esterco e o fertilizante têm o mesmo objetivo, colocar nutriente na água, disponibilizar nutriente na água para que o fitoplâncton aumente de quantidade e alimente o zooplâncton, tá? Que servirá de alimento para outros organismos e para os peixes. Muitas pessoas me perguntam: posso usar esterco de gado como fertilizante? Podem. Só que eu quero apresentar aqui para vocês as quantidades, tá? E os problemas relacionados à fertilização com os esterco, tá? Esse tipo de fertilização é chamada de fertilização orgânica. À sua esquerda, eu tenho aqui, nesse slide, o tipo de esterco e à direita, as quantidades. Por exemplo, na primeira coluna, bovino, 1.000 kg por hectare. Frango, de 600 a 800 kg. Pato, de 600 a 800. Cavalo, ovelha, 1.000 kg. Suíno, de 600 a 800 kg. Detalhe, essa quantidade é semanal, é por semana, tá? Para manutenção
e obtenção da fertilidade da água, tá certo? Então, para sua água manter uma fertilização adequada, você deveria usar essa quantidade por semana. O detalhe, esse esterco, ele tem que ser curtido, ele não pode ser fresco, tá? Daí você já começa a perceber a dificuldade aí, né? Então, é um volume muito grande, certo? Ou seja, a fertilização orgânica vai te dar muito mais trabalho do que a fertilização inorgânica, tá? Por conta da quantidade. Um outro problema é que se você utilizar esse tipo de fertilização, vai criar um resíduo no fundo, um acúmulo de matéria orgânica muito grande, tá? Isso é chamado de carga orgânica. Por quê? Você está dando ração para o peixe. O peixe está se alimentando e ele está excretando, né? Ou seja, ele está fazendo seu cocôzinho lá no fundo do viveiro. Então, além do esterco que você está colocando, tem as fezes do peixe. E tudo isso vai ficando acumulado no fundo do tanque, tá? E sempre que você for iniciar um novo ciclo, você vai ter que fazer a drenagem da água do viveiro e vai ter que fazer a raspagem dessa matéria orgânica, tá? Então você tem que fazer a retirada daquilo lá. Pessoas que possuem a draga, é só fazer uma dragagem, mas quem não possui tem que fazer a raspagem na enxada, tirar com a pá, porque senão prejudica o próximo ciclo, tá? Então isso daí é uma grande desvantagem na minha concepção, no meu ponto de vista. É por isso que eu opto a utilizar os inorgânicos. O único orgânico que eu uso é o farelo de arroz. Os inorgânicos, eu já citei um pouco no início do slide, mas aqui eu quero mostrar para vocês a foto aqui do nitrogênio, à minha direita, né, esse branquinho aí, que é a ureia, né? E à minha esquerda é o superfosfato triplo. Então a gente consegue encontrar separado só a ureia, né, e só o fósforo. Mas em muitas regiões não consegue encontrar dessa fórmula aqui. Daí você faz como eu já citei. Aí eu quero que você observe bem essa questão. Uma comparação entre o orgânico e o inorgânico. O objetivo é o quê? O objetivo é o mesmo, é fertilizar a água, tá? Agora é o seguinte, quero te chamar a atenção o seguinte. Ureia é 3 gramas por metro quadrado, ou seja, em um tanque de 1000 metros quadrados, você precisa só de 3 quilos. E se fosse esterco, seria 100 quilos. Então veja a diferença, é enorme. Então mesmo que você precise jogar 10 gramas de ureia, mesmo assim ainda fica uma diferença muito grande, né? Porque eu estou falando aqui na minha realidade, é 3 gramas por metro quadrado. Mas, dependendo da sua região, você precisa jogar um pouco mais. 5 gramas, 10 gramas, 15 gramas, tá? Então, isso vai variar de acordo com cada região, tá bom? Os adubos devem ser diluídos antes de ser lançado no viveiro, tá? Qualquer um deles, você tem que diluir bem e lançar em toda a superfície do viveiro. Mesmo que fosse um fertilizante líquido, você teria que misturar na água para poder uniformizar melhor, tá? Para reagir melhor. Se você pegar os grãos e jogar direto, ele vai para o fundo e ele não vai reagir adequadamente. Esse processo pode ser feito de várias maneiras, tá? Um outro tipo que eu gosto de fazer é esse aqui, ó. Pega uma taboca ou uma vara e fixa no meio do viveiro. Se for um viveiro grande, você fixa em vários pontos, 4, 5 pontos diferentes. E daí você pega um saco de pano e coloca as porções e deixa desse formato aí, porque vai diluindo lentamente, tá? E reage muito bem dessa maneira, porque os adubos granulados geralmente eles são muito duros. Aí suponhamos que você fez a primeira fertilização desse formato aqui,
né? Colocou o adubo nos sacos. Aí com 3 dias você precisa colocar novamente. Aí você vai lá, entra dentro do viveiro, né? Aí aquele restinho que ficou no fundo ali, você pode jogar dentro do viveiro tranquilamente, tá? Não precisa ter medo. Pode pegar aquilo lá e jogar. Pode espalhar ali, jogar espalhado, que vai ajudar também, tá? Aí você pega, coloca novamente a quantidade que for necessário, né? Então se você... Aí suponhamos que você iniciou lá com 3 gramas por metro quadrado. E aí você percebeu que a água não mudou, não esverdeceu. Então você pode dobrar a dose ou você pode permanecer a mesma dose, tá? Então, suponhamos que deu lá 3 kg, né, para o seu viveiro lá de 1000 metros quadrados. Aí você pega esses 3 kg e divide em várias porções, tá? Em vários pontos. E assim você vai fazendo sucessivamente, até a água chegar na transparência adequada, tá? É claro que o saco, né, como ele é de algodão, logo ele apodrece, ele rasga, tá? Mas muito bom esse sistema aí. Pessoal, tá aí mais um vídeo Piscicultura na Prática. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando que é uma sugestão. Você pode consultar com algum técnico ou especialista da área aí da sua região. Beleza, pessoal? Então, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, não se esqueça de ativar o sininho de notificação e compartilhe.